Fala galera, tudo supimpa? Rodrigo Dutra na área e adivinha qual assunto nós vamos abordar no vídeo de hoje? Se você falou dividendos, você acertou. Afinal, quem não gosta de receber dinheiro na conta corrente todos os meses, né pessoal? Então vou trazer aqui para vocês uma notícia da Infomoney que listou 16 empresas que estão pagando em dividendos acima do CDI. Agora, será que essas empresas estão pagando dividendos sustentáveis? Será que ainda vale a pena investir nessas empresas? Então confere, vem comigo pro vídeo. Forte abraço! Então vamos lá pessoal, 16 ações pagando dividendos acima do CDI. Vale a pena investir? Bom, antes de começar o nosso vídeo, né, aquele disclaimer básico dizendo que este vídeo não é uma recomendação de investimentos, apenas um conteúdo educacional para você conquistar a sua independência financeira, beleza? Então agora vamos aqui à notícia do Infomoney aqui do dia 22 de março, tá pessoal? Qual que é a notícia, tá? 16 ações pagam dividendos acima do CDI após o corte da taxa Selic. Quantos 50 mil rendem? Então o Infomoney diz o seguinte, que o Comitê de Política Monetária, que é o Copom do Banco Central, reduziu pela sexta vez consecutiva a taxa Selic em meio ponto percentual. Agora para 10,75% ao ano. Então a taxa Selic está a 10,75% ao ano. Na visão do mercado, o ciclo de cortes aumenta a atratividade de ativos de renda variável, que é bolsa de valores, inclusive das ações de dividendos. Atualmente, 16 empresas, tá, apresentam dividend yield, taxa de retorno com dividendos, acima, por exemplo, da taxa do CDI, que é de 10,65%. E o CDI significa Certificado de Depósito Interbancário. Ele vai acompanhar a Selic. Essa é a notícia. Bom, antes da gente entrar na lista das empresas, né, como o nosso vídeo aqui sempre é uma aula, vamos esclarecer alguns pontos sobre dividendos, a taxa Selic meta e o CDI. Dividendos eu já tenho falado muito aqui no meu canal, creio que não tem tanta dúvida, né? É a parte do lucro líquido ali distribuída aos acionistas em forma de dividendos. Perfeito? Então, a taxa Selic meta, pessoal, você vê aqui, ó, aqui é a diretoria do Banco Central, tá? Como que é definida essa taxa Selic? Existe uma diretoria colegiada do Bacen, que é o Banco Central do Brasil, formada pelo presidente, que está aqui, ó, Roberto Campos Neto, esse camarada aqui, mais 7 diretores. Eles se reúnem a cada 45 dias, tá? Essas reuniões costumam durar 2 dias. Então são 8 reuniões anuais para eles fazerem o quê? Definir a meta da taxa de juros, que é chamada de Selic meta. É com base na inflação do mercado, né? Ali está o IPCA, que é a inflação, tá ok? Então eles fazem essas reuniões, chamado de comitê, né, que é o Copom, é um comitê de política monetária, tá bom? A partir dessas reuniões, analisando basicamente a inflação, eles definem a taxa Selic meta. E nessa última reunião foi definido a redução de meio ponto percentual. Então a taxa Selic meta caiu para 10,75% ao ano. Tá ok? Beleza. Então essa é a taxa Selic meta. De posse dessa taxa Selic, aí o mercado aqui, ó, vamos estipular a taxa CDI. O que é o CDI? É o Certificado de Depósito Interbancário. Essa taxa, né, vai ser a taxa negociada entre as instituições financeiras, entre os bancos. E geralmente o CDI ele é 0,10% abaixo da taxa Selic meta. Então foi definido agora que o CDI está em 10,65. Perfeito? 10,65. E aí a matéria diz o seguinte, que tem 16 ações que estão pagando dividendos acima dessa taxa do CDI. Perfeito? Até aqui tranquilo, né? Então quais são essas empresas? Né? Uma lista de ações de 16 empresas. Logicamente, não vou passar uma a uma aqui, senão vai ficar um vídeo muito longo. Mas o top 3 da lista
é o seguinte, em primeiro lugar aqui ficou a Leve 3, uma empresa alemã do setor automotivo, venda de autopeças, com dividend yield nos últimos 12 meses de 34,84, tá? E com um dividend yield projetado para frente, né, para os próximos 12 meses, de 29,35. Realmente são números muito bons. Impressionante aqui, a Leve 3 é Metal Leve. Depois vem, do setor de petróleo e gás, a grande empresa aí brasileira, Petrobras, tá? As ações ordinárias, que é a Petri 4, bem como as ações preferenciais em primeiro, que é a Petri 4, pagando um dividend yield de 12 meses de 31,61 e projetado em 19,75. Posteriormente que vem as ações ordinárias, tá? Da Petri 3, código 3, com um yield de 28,16, com um dividend yield projetado de 19,42. E aqui em terceiro fica a empresa de energia Auri 3, tá? Focada muito em energia renovável, com um dividend yield nos últimos 12 meses de 23,53 e um dividend yield projetado de 28,29. Perfeito? E assim vai sucessivamente a lista na ordem ali, né, das empresas, até chegar aqui na Lave 3, uma empresa aí do setor de construção civil, setor imobiliário, pagou nos últimos 12 meses 11,77, com um dividend yield projetado de 6,24 para o próximo ano. Então percebe que todas elas, a última que é a Leve 3, 11,77, está acima do CDI, da taxa Selic Meta e do CDI, que é 10,65. Perfeito? Só em dividendos, tá? Não estamos falando aqui de valorização de ativos, não. Somente de dividendos. Aqui está a fonte, que é economática, que foi a matéria que trouxe aí a Infomoney. Beleza? Mas e aí? Será que vale a pena investir nessas empresas? Estão pagando dividendos consistentes, regulares? Será que não tem não recorrente no meio? O que eu fiz aqui? Eu fui comparar essa notícia com a minha estratégia, né? Renda passiva na veia, que é o foco de investir em ações geradoras de renda passiva, né? Para colocar dinheiro no nosso bolso mês a mês. Então eu fiz uma pesquisa e inseri aqui alguns indicadores relevantes, tá? Como dividend yield dos últimos 5 anos, a média, para ver se está pagando dividendos consistentes, se pagou todo ano, e o dividend yield com a média de 5 anos. Olhei também o payout, tá? Payout aqui, que é o percentual, né, de lucro líquido, né, pago, a média aí de 10 anos, tá bom? E também o CAGR, que é a taxa aí anual composta do crescimento dos lucros. Não consegui todos os dados do CAGR, né, só de algumas empresas. E aí, pessoal, fazendo uma análise, um compilado da minha estratégia, comparando com a notícia do Infomoney, né, das 16 empresas passariam no meu crivo aqui, no meu critério, apenas 8 empresas, né? A fonte que eu usei aqui, tá? Foi o Investidor 10 e o Status Invest e o RI da empresa. Então, das 16 ficariam essas que estão laranjas, que são 8 empresas, tá? Então, das 16, apenas 8 empresas passariam aqui no meu critério. Isso não quer dizer que é para vocês investir, não se trata de recomendação de compra. E como é que ficaria isso? A primeira aqui, a Metal Leve, ficou em que pese, eu achei muito alto aqui, o payout dela, né, tem que ficar de olho, analisar aí se vai ser sustentável ao longo do tempo. Payout médio de 120%, é como se ela estivesse queimando caixa para pagar dividendos ao acionista, muito alto esse valor. E aí depois viriam algumas empresas, né, que são controladas pelo governo, seja ele federal ou estadual. Então o acionista que investir nessas empresas teria que ter a consciência aí do risco político envolvido, né, que seria a Petrobras, tá? A própria Copasa, aqui empresa de saneamento do estado de Minas Gerais, o Banco do Brasil e a CEMIG também, de energia elétrica aqui do estado de Minas Gerais. Então ficou aqui, primeiro aqui a Metal Leve, que é a Leve 3, depois essas empresas, né, controladas pelo governo, Petrobras, Copasa, Banco do Brasil,
e CEMIG. Perfeito? CEMIG. E ainda depois vem a Gerdau, com código aqui igual ao 4, uma empresa de siderurgia que depende muito do crescimento do mercado chinês, né? Que é a Goal 4. E depois, por último, uma empresa do setor do agronegócio, a Agro 3, tá? Agro 3. Então ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No final ficou 7 ações, porque aqui a Petrobras ela entra com os dois códigos aqui, né? Tanto a Petri 4 quanto a Petri 3. Então aqui das 16, que no final são 15 realmente empresas, porque a Petrobras tem os dois códigos, ficariam 7 empresas, melhor dizendo, na lista aqui da estratégia renda passiva na veia. Perfeito? E aí? Gostaram do vídeo? Me diga aí nos comentários se você tem alguma dessas empresas em carteira e por que você investiu nelas. E se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, bate no sino, nos encontramos na próxima aula. Um forte abraço. Tchau, tchau, pessoal.